Well, 3 years ago, the arrival of 5 red heifers in Israel attracted global attention. Well, today, those cows are in ancient Shiloh. Ao longo da história, diversas profecias e narrativas religiosas têm sido interpretadas como sinais de um futuro apocalíptico e da redenção final. Entre elas, a profecia da novilha vermelha e os 7 anos de tribulação se destacam como eventos profundamente conectados à escatologia judaico-cristã. A novilha vermelha, mencionada na Torá, representa um elemento essencial para a purificação ritual necessária à reconstrução do terceiro templo. Um marco que, para muitos, indicaria o início do cumprimento das promessas divinas sobre o fim dos tempos. Paralelamente, as profecias sobre a tribulação descrevem um período de 7 anos de sofrimento, marcado por guerras, catástrofes e pela ascensão do Anticristo, que antecede a segunda vinda de Cristo e o julgamento final da humanidade. A relação entre esses dois eventos reside na ideia de purificação e preparação para o retorno do Messias. Enquanto a novilha vermelha representa a restauração do culto e da aliança do povo de Israel com Deus, a tribulação simboliza a provação global, um tempo de separação entre os fiéis e os ímpios, no qual as forças espirituais do bem e do mal travam sua batalha definitiva. Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos interpretaram esses sinais como peças de um grande plano divino, no qual a reconstrução do templo e os eventos apocalípticos caminham juntos para a consumação da história humana. Here in Shiloh, first time after 2,000 years, we have real kosher red heifers, which is really exciting. A profecia da novilha vermelha é um dos temas mais intrigantes dentro da escatologia judaico e cristã, estando diretamente ligada à purificação ritual e à reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Segundo a tradição bíblica, essa novilha deve ser completamente vermelha, sem nenhum pelo de outra cor e sem qualquer defeito ou imperfeição. Além disso, ela nunca pode ter sido usada para trabalho ou carregado um jugo. O sacrifício da novilha vermelha é descrito no livro de Números 19, onde Deus ordena a Moisés e a Arão que sacrifiquem um animal fora do acampamento e queimem completamente seu corpo, misturando suas cinzas com água para criar a água de purificação. Essa cerimônia era essencial para purificar aqueles que tivessem se tornado impuros pelo contato com o cadáver, algo fundamental dentro das leis de pureza do Antigo Testamento. No entanto, a importância da novilha vermelha vai além do seu papel ritual no passado. Muitas correntes dentro do judaísmo messiânico e do cristianismo associam a descoberta e o sacrifício de uma nova novilha vermelha à vinda do Messias e ao fim dos tempos. Isso porque, segundo a tradição, sem essa purificação, os sacerdotes não podem realizar os ritos necessários para a construção e funcionamento do terceiro templo, um evento profetizado como o sinal da redenção final. Ao longo da história, diversas tentativas foram feitas para encontrar uma novilha vermelha que atendesse a todos os critérios da profecia, mas sempre surgiam imperfeições que invalidavam o animal para o sacrifício. Nos últimos anos, com o avanço da engenharia genética e da criação seletiva, alguns criadores em Israel e nos Estados Unidos afirmam ter conseguido produzir novelhas que atendem aos requisitos bíblicos. Essas notícias geram grande expectativa entre grupos religiosos que veem nelas um prenúncio da restauração do templo e da iminência de eventos proféticos. Para os cristãos, a figura da novilha vermelha muitas vezes é interpretada como uma simbologia do sacrifício de Cristo, que, assim como a novilha, teria morrido fora dos muros da cidade para a purificação dos pecados. Já para os judeus tradicionalistas e grupos que trabalham pela reconstrução do templo, a busca pela novilha perfeita continua sendo uma missão de grande importância. A realização desse sacrifício seria um marco profético sem precedentes, reacendendo o debate sobre as implicações espirituais e geopolíticas desse evento no cenário mundial. Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje vamos explorar duas das profecias mais intrigantes da escatologia bíblica, a novilha vermelha e os 7 anos de tribulação.
vamos entender como o sacrifício desse animal raro está ligado à purificação do povo de Israel e à reconstrução do terceiro templo, um evento que, para muitos, marcou o início do fim dos tempos. Além disso, falaremos sobre a tribulação, o período de 7 anos de caos e juízo que, segundo as Escrituras, antecede a segunda vinda de Cristo. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. A profecia da novilha vermelha é uma das mais misteriosas e debatidas dentro do judaísmo e do cristianismo, pois envolve não apenas rituais antigos de purificação, mas também questões escatológicas ligadas ao fim dos tempos e à reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. De acordo com a Torá, o sacrifício da novilha vermelha é um dos rituais mais enigmáticos da lei mosaica. Ele aparece no livro de Números 19, onde Deus instruiu Moisés e Arão a sacrificarem uma novilha completamente vermelha, sem manchas ou imperfeições, fora do acampamento. O animal deveria ser queimado inteiramente, e suas cinzas misturadas com água pura, cedro, ísopo e lã escarlate para criar a água de purificação. Essa solução era usada para purificar aqueles que haviam entrado em contato com o cadáver, tornando-os ritualmente limpos novamente. O aspecto paradoxal do ritual é que, enquanto a água das cinzas purificava os impuros, aqueles que preparavam e manipulavam a mistura tornavam-se impuros. Esse mistério tem sido debatido por séculos entre rabinos e estudiosos, sendo considerado um choque, um mandamento divino cuja lógica não pode ser completamente compreendida pela razão humana. A relevância moderna da profecia da novilha vermelha está no fato de que, segundo algumas interpretações, sem esse ritual de purificação, os sacerdotes não poderiam realizar os sacrifícios necessários para o funcionamento do terceiro templo. Como o segundo templo foi destruído pelos romanos no século 70 d.C., os judeus ortodoxos que defendem sua reconstrução acreditam que encontrar uma novilha vermelha perfeita e realizar seu sacrifício seria um passo essencial para a retomada dos rituais antigos. O Instituto do Templo, uma organização em Israel dedicada à reconstrução do terceiro templo, tem trabalhado ativamente na busca por uma novilha que atenda aos requisitos bíblicos. Em algumas ocasiões, criadores relataram o nascimento de bezerros que pareciam cumprir os critérios, mas que eventualmente desenvolveram pelos de outra cor ou apresentaram defeitos, o que os desqualificava para o ritual. Nos últimos anos, um novo capítulo dessa profecia surgiu com a exportação de novilhas vermelhas dos Estados Unidos para Israel. Em 2022, foi anunciado que um grupo de bezerros considerados perfeitos havia chegado em Israel, aumentando a expectativa entre aqueles que acreditam que esse pode ser o cumprimento da profecia e um prenúncio dos eventos apocalípticos. Para muitos cristãos, especialmente dentro das correntes escatológicas, a novilha vermelha está ligada ao fim dos tempos e ao retorno de Jesus. Algumas interpretações cristãs veem o sacrifício da novilha como uma prévia do sacrifício de Cristo, que morreu para purificar a humanidade do pecado. Outros acreditam que a reconstrução do terceiro templo será um evento crucial no cenário do Apocalipse, associando a chegada do Anticristo e ao início da grande tribulação mencionada no livro de Daniel e no Apocalipse de João. No entanto, a possibilidade da reconstrução do templo levanta questões políticas e religiosas complexas. O Monte do Templo, onde ficava o primeiro e o segundo templo, é atualmente um dos locais mais sensíveis do mundo, abrigando a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, locais sagrados para os muçulmanos. Qualquer tentativa de reconstrução poderia gerar conflitos de grandes proporções. Assim, a profecia da novilha vermelha continua a despertar fascínio, debates teológicos e implicações geopolíticas. Enquanto alguns a veem como um sinal iminente da redenção e do cumprimento das profecias, outros enxergam nela um elemento de conflito e controvérsia. Os 7 anos de tribulação são um dos períodos mais intensos e temidos dentro da escatologia cristã.
descritos principalmente no livro do Apocalipse, no livro de Daniel e em outros trechos proféticos das Escrituras. Esse tempo de grande aflição será marcado por catástrofes, guerras, perseguições e eventos sobrenaturais que antecedem a segunda vinda de Cristo. De acordo com a interpretação mais comum dentro do cristianismo, especialmente em correntes pré-milenistas e dispensacionalistas, a tribulação começa após o arrebatamento da igreja. Nesse momento, acredita-se que os verdadeiros seguidores de Cristo serão retirados da terra, deixando para trás um mundo caótico, mergulhado na corrupção e governado pelo anticristo. Sem a influência do Espírito Santo e dos cristãos, a humanidade enfrentará um colapso moral e espiritual, abrindo caminho para um governo global totalitário. Os primeiros 3 anos e meio da tribulação serão marcados por uma falsa paz. O anticristo surgirá como um líder carismático, capaz de unir nações e resolver problemas aparentemente insolúveis. Ele estabelecerá um tratado de paz com Israel, reconstruirá o templo em Jerusalém e promoverá uma nova ordem mundial. Muitos o verão como um salvador, mas sua verdadeira natureza se revelará na metade do período. No meio dos 7 anos, o anticristo quebrará sua aliança com Israel e se proclamará como Deus dentro do próprio templo, exigindo adoração absoluta. Esse evento, conhecido como a Abominação da Desolação, foi profetizado por Daniel e reafirmado por Jesus no Evangelho de Mateus. A partir desse momento, os julgamentos divinos se intensificarão, trazendo calamidades sem precedentes sobre a terra. O livro do Apocalipse descreve esse período como um tempo de grande tribulação, no qual 7 selos, 7 trombetas e 7 taças derramarão a ira de Deus sobre a humanidade. Fome, pestes, terremotos e desastres naturais devastarão o planeta. Criaturas demoníacas serão libertadas, atormentando aqueles que não tiverem a marca de Deus. O sistema econômico entrará em colapso e aqueles que se recusarem à marca da besta, um sinal imposto pelo anticristo para o controle da sociedade, serão perseguidos e mortos. Durante esse tempo, 2 profetas chamados de as 2 testemunhas aparecerão em Jerusalém, pregando contra o anticristo e realizando milagres. Eles serão assassinados, mas ressuscitarão ao 3º dia, causando pânico entre seus inimigos. Além disso, 144.000 judeus selados por Deus pregarão a verdade, levando muitos à conversão. Os últimos anos da tribulação culminarão em uma guerra global, conhecida como Armagedon. As nações se reunirão contra Israel e o mundo estará à beira da destruição total. É nesse momento que, segundo as profecias, Jesus Cristo retornará em glória, acompanhado pelos exércitos celestiais. Ele derrotará o anticristo e seus seguidores, lançando-os no lago de fogo, e estabelecerá o reino milenar, governando a terra com justiça e paz. Os 7 anos de tribulação são descritos como um tempo de juízo e purificação, onde a humanidade será testada como nunca antes. Para os fiéis, é um chamado à vigilância e preparação. Para os descrentes, um aviso do que está por vir. A profecia da novilha vermelha e os 7 anos de tribulação são eventos que, embora separados por milênios de história, se conectam de maneira simbólica e escatológica em diversas tradições religiosas, especialmente no judaísmo messiânico e no cristianismo apocalíptico. Ambos têm o poder de apontar por uma restauração espiritual e o cumprimento de promessas proféticas que antecedem a vinda do Messias e o fim dos tempos. O sacrifício da novilha vermelha, como descrito na Torá, representa um passo essencial para a purificação do povo de Israel, um rito necessário para a reconstrução do 3º templo em Jerusalém, algo que, para muitos, é um sinal do início do processo que culminará na segunda vinda de Cristo. Em uma leitura apocalíptica, a profecia da novilha vermelha e a tribulação estão ligadas ao conceito de purificação e julgamento divino. A busca pela novilha vermelha perfeita é vista como um precursor de restauração do templo, e a sua purificação através do sacrifício prepara o caminho para que o Messias, no caso do cristianismo, retorne para estabelecer seu reino de paz e justiça. Para os judeus, a restauração do templo e o cumprimento da profecia da novilha vermelha representam a preparação para a vinda de seu próprio Messias,
aquele que trará redenção e unidade ao povo de Israel. A tribulação, com seu período de 7 anos de aflições e julgamentos, é vista como um tempo de intensa purificação espiritual, no qual a humanidade, especialmente aqueles que rejeitaram a verdade divina, será confrontada com resultados de suas escolhas. Durante este período, o anticristo surgirá e os eventos profetizados se desenrolarão com cataclismos naturais, guerras e o auge da perseguição aos fiéis. Nesse cenário, a reconstrução do templo e o sacrifício da novilha vermelha surgem como eventos de que a restauração espiritual está próxima. A profecia aponta para a necessidade de purificação do povo de Israel antes que o Messias venha, enquanto a tribulação age como um processo de purificação global, no qual os justos serão testados, mas os ímpios enfrentarão a ira divina. Esses dois eventos se entrelaçam ainda mais quando se considera que a presença de um sacrifício purificador e a reconstrução do templo são passos essenciais no cumprimento das promessas de Deus, antes da consumação final de todas as coisas. Para os cristãos, isso culmina na vinda de Cristo, no julgamento final e na destruição do mal, enquanto para os judeus, marca o momento de verdadeira redenção e a chegada de um Messias que restabelecerá o governo de Deus sobre a terra. A novilha vermelha, com sua purificação ritual, pode ser vista como um símbolo do que virá com a tribulação, a necessidade de um sacrifício redentor, o retorno à pureza e a preparação para o fim, que trará tanto juízo quanto a promessa de salvação. Assim, enquanto a profecia da novilha vermelha aponta para a purificação do povo de Israel e o retorno ao templo sagrado, a tribulação é o tempo de preparação e julgamento de toda a humanidade, onde as promessas de restauração e redenção se concretizarão de forma universal. Ambos, em sua essência, falam de um tempo de transformação profunda e de uma esperança messiânica, onde, no fim, a justiça divina será restaurada e a terra conhecerá uma nova era de paz. O terceiro templo é uma das profecias mais aguardadas dentro da tradição judaico-cristã, sendo vista como a futura reconstrução do Templo de Jerusalém, destruído no ano 70 d.C. pelos romanos. Segundo as Escrituras, esse templo será erguido no Monte do Templo, o mesmo local onde ficavam os 2 primeiros templos, construídos por Salomão e, posteriormente, reconstruídos sob o comando de Zorobabel e reformado por Herodes. Para muitos judeus, a reconstrução do terceiro templo representará a restauração da aliança com Deus e a vinda da era messiânica. No cristianismo escatológico, ele é frequentemente associado aos eventos finais da tribulação, pois acredita-se que será nele que o anticristo se proclamará como Deus, dando início ao período mais sombrio do Apocalipse. Um dos maiores desafios para a construção do terceiro templo é o fato de que, atualmente, o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa ocupam o monte do templo, tornando a reconstrução um tema politicamente sensível. Ainda assim, grupos religiosos em Israel já preparam utensílios sagrados e treinam sacerdotes para os futuros rituais, aguardando a oportunidade de reconstruí-lo. Seja visto como um símbolo espiritual ou um marco profético literal, o terceiro templo continua sendo um dos elementos centrais das profecias do fim dos tempos, gerando debates e expectativas sobre o futuro de Jerusalém e da humanidade. A profecia da novilha vermelha, os 7 anos de tribulação e a reconstrução do terceiro templo são peças fundamentais dentro da escatologia judaico-cristã, apontando para um período de purificação, juízo e restauração espiritual. Enquanto a novilha simboliza a necessidade de purificação para que o culto no futuro templo possa ser restaurado, a tribulação representa o grande teste da humanidade antes da consumação dos tempos. O terceiro templo, por sua vez, surge como um marco profético, visto tanto como um sinal da aproximação da era messiânica, quanto como palco dos eventos decisivos no Apocalipse. Ao longo da história, esses temas têm fascinado estudiosos, religiosos e curiosos, alimentando debate sobre sua interpretação e possível cumprimento. Sejam vistos de forma simbólica ou literal, eles refletem a busca humana por redenção, justiça e um novo começo, algo que ressoa em diversas tradições espirituais.
Independente das crenças individuais, o estudo dessas profecias nos convida a refletir sobre o destino da humanidade e a importância da fé, da preparação e da esperança em tempos de incerteza. Afinal, seja pela realização das profecias ou pela transformação espiritual que elas inspiram, a mensagem central permanece: um novo tempo virá, e cabe a cada um decidir como se posicionará diante dele. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.